torcedores, tricolores e apaixonados pelo nosso querido Fluminense. Hoje estamos aqui para falar sobre um tema que balança as estruturas dos bastidores das Laranjeiras, a renovação do nosso eterno goleiro, Fábio. Sim, ele mesmo, o ícone que defendeu nossa meta com bravura e garra durante incontáveis partidas. A notícia acabou de sair e a tensão é palpável. Fábio, um verdadeiro símbolo do clube, decidiu estender seu vínculo com o Fluminense, mas essa notícia, que deveria ser uma festa, vem acompanhada de uma preocupação que não pode ser ignorada. A torcida está dividida. Há quem celebre a permanência desse gigante com todas as forças, mas também existem aqueles que olham para essa renovação com um certo receio, questionando o impacto que a idade e o desgaste físico podem ter no desempenho do jogador. Afinal, estamos falando de um atleta que já enfrentou diversos desafios ao longo de sua carreira, e a pergunta que ecoa nas arquibancadas é: será que Fábio ainda tem combustível para continuar sendo o guardião que sempre foi? Essa preocupação é legítima e reflete o amor e a esperança da torcida, que deseja ver o ídolo em sua melhor forma, mas teme por um possível declínio. Aqui no nosso canal, vamos mergulhar fundo nessa questão e explorar todos os ângulos dessa história. A renovação de Fábio não é apenas um detalhe na folha de contratações do clube, tem repercussões táticas, financeiras e emocionais que podem moldar o futuro do Fluminense. Ao longo dos próximos capítulos, vamos analisar como essa decisão pode impactar o esquema de jogo do time, o mercado de contratações e, claro, a história de um dos maiores ídolos que já vestiram a camisa tricolor. Então, pegue sua bandeira, se acomode na arquibancada e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe da nossa jornada tricolor. Vamos juntos! E você, o que acha dessa renovação? Acha que Fábio ainda pode brilhar como antes ou estamos diante de um risco? Deixe sua opinião nos comentários. Visualiza a cena, a bola rola, os torcedores vibram nas arquibancadas, e com a experiência de quem já viu de tudo, Fábio faz sua primeira defesa do dia. O goleiro, com sua presença imponente sob os postes, não é apenas um jogador, ele é a âncora da defesa tricolor. Agora que ele decidiu ficar, precisamos analisar o impacto que isso terá no nosso esquema de jogo. A permanência de Fábio no gol do Fluminense traz uma sensação de segurança que poucos goleiros conseguem transmitir. A experiência é um fator primordial em jogos decisivos, e com a renovação, o Fluminense não apenas mantém um jogador, mas assegura um líder em campo. O conhecimento tático de Fábio, sua leitura de jogo e habilidade de organizar a defesa são aspectos que muitas vezes passam despercebidos, mas que são cruciais para o sucesso da equipe. Ele é o tipo de jogador que inspira confiança e, mais importante ainda, a capacidade de motivar seus companheiros. Entretanto, é preciso refletir sobre o impacto que a experiência de Fábio tem em sua continuidade. Aos 43 anos, ele é um verdadeiro exemplo de longevidade no esporte, mas a pergunta que se coloca é: até quando ele conseguirá manter o mesmo nível de performance? A pressão das competições pode ser um desafio, e isso gera inquietação no coração do torcedor. O que acontece quando ele não estiver mais em condições de atuar da mesma forma? Essas questões são o que alimentam a preocupação da torcida. Para entender melhor esse dilema, é essencial observar as últimas temporadas. Fábio, apesar de algumas falhas que ocorreram, ainda possui uma taxa de defesas que impressiona. Ele pode não ser mais o goleiro que fazia defesas milagrosas em todos os jogos, mas sua inteligência em campo e a experiência acumulada ao longo dos anos ainda o tornam uma muralha difícil de transpor. Sua presença sob as través traz uma tranquilidade que é sentida por toda a linha defensiva, que se sente mais confiante para atacar e arriscar, sabendo que ali está um goleiro de confiança. Portanto, a questão tática que surge da renovação de Fábio é: será que ele ainda se encaixa no estilo de jogo que o Fluminense deseja adotar? O técnico terá que ter isso em mente ao elaborar suas estratégias. A depender da dinâmica do jogo, a equipe pode precisar de um goleiro que não apenas defenda, mas que também consiga contribuir na construção das jogadas. Esse é um ponto onde a idade de Fábio pode começar a pesar. Será que a solução está em um goleiro reserva que possa assumir o posto quando necessário, ou será que Fábio ainda tem mais 1 ou 2 anos de alto nível pela frente? E você, torcedor, o que acha? Acha que Fábio ainda tem muito a oferecer? Ou seria a hora de pensar em um plano B?
Deixe sua opinião nos comentários, porque a voz da arquibancada é sempre importante. Agora que já discutimos o impacto tático da renovação de Fábio, é hora de mergulhar no mercado e nas implicações dessa decisão para as contratações do Fluminense. A permanência do goleiro vai muito além do campo e pode afetar diretamente as estratégias do clube na janela de transferências. Afinal, o que isso significa para o futuro do elenco? Primeiro, vamos entender como a renovação de Fábio traz estabilidade, mas também limita algumas opções. Manter um ícone como ele no time é uma vitória, mas isso pode significar que o clube precisará ser mais cauteloso em outras áreas. O salário de Fábio, considerando sua importância e legado, pode impactar o orçamento destinado a novas contratações. A diretoria precisa ser estratégica, pois o mercado de transferências é um verdadeiro campo minado, onde cada decisão pode ser crucial. E aí surge a pergunta: o Fluminense pode se dar ao luxo de manter um goleiro no nível de Fábio enquanto busca reforços em setores carentes? A estratégia de contratações se transforma em um jogo de xadrez, onde cada movimento deve ser bem pensado. Imagine a possibilidade de contratar um jovem goleiro para ser preparado como um futuro substituto. Essa pode ser uma jogada inteligente, mas também arriscada. O jovem pode não estar pronto para a pressão de defender a meta de um clube do tamanho do Fluminense, e isso pode pesar na balança. Além disso, a renovação de Fábio pode influenciar a percepção de outros jogadores que estão de olho em uma transferência para o Flu. Muitos atletas sonham em se juntar a um clube que tem um líder respeitado em campo. A presença de Fábio pode ser um atrativo para esses jogadores, que buscam um ambiente competitivo e respeitoso. Isso pode facilitar negociações e trazer reforços de peso para o elenco. Por outro lado, a situação das possíveis saídas também deve ser considerada. Se um novo goleiro for contratado, a pressão sobre Fábio pode aumentar. Como ele reagirá a essa competição interna? O clima no vestiário pode mudar rapidamente, e a presença de um jovem goleiro que está esperando sua chance pode criar uma atmosfera tensa. Ter um ícone como o Fábio é uma grande vantagem, mas também pode gerar situações complicadas nas relações entre jogadores. Então, torcedor, o que você pensa sobre isso? Acha que a renovação de Fábio pode trazer um efeito positivo ou negativo nas contratações do Fluminense? Qual seria a melhor estratégia para o clube nesse cenário? Compartilhe sua opinião e vamos debater, porque sua voz é fundamental para o futuro do nosso Fluminense. A expectativa é grande, e o que vem pela frente promete ser emocionante. Quando falamos de Fábio, não estamos apenas discutindo um goleiro, mas sim um ícone que se tornou parte da própria história do Fluminense. Sua trajetória no clube é marcada por momentos de superação, grandes defesas e uma entrega que poucos atletas conseguem igualar. A sua chegada ao Fluminense em 2001 foi apenas o início de uma relação que se tornaria lendária, e a renovação de seu contrato é um capítulo a mais nessa saga. Fábio é mais do que um jogador, ele é um símbolo de esperança e perseverança. O goleiro atravessou diversas fases do clube, desde momentos de glória até períodos difíceis, mas sempre se manteve firme, mostrando sua lealdade e amor pelo manto tricolor. Ao longo de suas temporadas, ele não só conquistou títulos, como também se tornou o maior goleiro da história do clube em termos de jogos disputados. São 22 anos dedicados ao Fluminense, tempo suficiente para testemunhar a paixão da torcida em suas várias formas. As arquibancadas, sempre fervorosas, nunca deixaram de cantar seu nome, mesmo nos momentos em que a equipe não estava bem. Isso demonstra a importância de Fábio não apenas como atleta, mas como figura central na cultura tricolor. Sua renovação é uma forma de dizer que a história continua, que o legado persiste. Contudo, sua trajetória não é isenta de desafios. A pressão por resultados é imensa, e Fábio certamente sente isso. Jogadores com tanto tempo de casa já viveram o desgaste físico e emocional que vem com a repetição de grandes jogos. A torcida, naturalmente preocupada com a sua forma e capacidade de resposta diante da pressão dos grandes jogos, se pergunta, até quando conseguiremos contar com ele? E a responsabilidade é ainda maior em um clube que tem a ambição de lutar por títulos. A experiência acumulada por Fábio ao longo de sua carreira é um ativo valioso para o Fluminense.
Sua presença no elenco não apenas traz segurança, mas também serve como um exemplo para os jovens goleiros que estão surgindo. Ele é um mentor, alguém que pode passar seus ensinamentos e experiências para as novas gerações. A renovação de seu contrato é uma oportunidade de continuar essa passagem de conhecimento, fundamental para moldar o futuro do clube. Ao olhar para o futuro, a pergunta se torna inevitável: como será a próxima geração de goleiros do Fluminense? Fábio pode não estar em campo para sempre, mas seu legado certamente moldará os próximos atletas que têm a oportunidade de vestir a camisa tricolor. A renovação de Fábio é, portanto, uma celebração do passado e um passo em direção ao futuro, um símbolo de que o Fluminense é um clube que valoriza sua história e seus ídolos. E você, torcedor, o que pensa dessa relação entre Fábio e o Fluminense? Qual é a sua lembrança favorita desse ícone em campo? Deixe suas mensagens e vamos relembrar juntos os momentos que ficaram marcados na história do nosso amado clube. Ao longo desta análise, exploramos múltiplos ângulos da renovação de Fábio e como isso impacta não apenas o presente do Fluminense, mas também seu futuro. A permanência de um ícone como Fábio é, sem dúvidas, uma decisão que traz consigo um peso significativo e muitas expectativas. O goleiro não é apenas uma peça no tabuleiro, ele é uma parte fundamental da alma do Fluminense. A combinação de fatores táteis, mercadológicos e históricos nos leva a refletir sobre o que vem pela frente. O Fluminense, com a renovação de Fábio, tem a oportunidade de continuar construindo uma equipe competitiva, que respeita suas tradições e ao mesmo tempo se prepara para os desafios do futebol moderno. A experiência de Fábio é uma vantagem inestimável, mas a diretoria precisa garantir que a equipe esteja sempre se adaptando e evoluindo. O futuro próximo promete ser um campo de testes para todos os envolvidos. Fábio terá que lidar com a pressão de continuar entregando desempenhos que satisfaçam a exigente torcida tricolor, ao mesmo tempo em que novos talentos surgem e são preparados para assumir a posição que um dia foi dele. O equilíbrio entre a experiência e a juventude se torna essencial nesse contexto, e a gestão da equipe pode fazer toda a diferença. Ao final do dia, a história de Fábio é uma história de amor pelo Fluminense, e essa relação não será esquecida. Os torcedores terão a chance de ver um ídolo em ação por mais um tempo, mas a questão sobre o que acontece quando ele não estiver mais em campo vai sempre estar na mente de todos. A preparação para essa transição deve começar agora. Portanto, torcedores, como vocês se sentem em relação ao futuro do Fluminense e o papel que Fábio terá dentro dele? Estamos prontos para essa nova fase? Deixe sua opinião e continue a conversa, porque o futuro do nosso clube é algo que todos devemos acompanhar e discutir. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para continuarmos juntos nessa jornada emocionante que é ser tricolor.